Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 887, que está acumulado e tem uma estimativa de prêmio de R$550 mil. Concurso passado, 886, fiz apenas 8 pontos. Agora 887, vamos que vamos aos 14 aí. Não podemos perder a esperança. Temos que jogar, insistir e pensamento positivo. Uma hora esses 14 vai chegar. Essa semana eu vou fazer um jogo com 5 duplos, no valor de R$48. Vamos lá aos palpites. Jogo 1, Corinthians e Santos. Vamos começar com o Clássico Paulista aí, Campeonato Paulista. Esse jogo será realizado no domingo às 11 horas da manhã. Com o calor aí que está fazendo aqui em São Paulo, esse jogo está com cara de empate. Mas jogando na arena do Corinthians, vou fechar um duplo. Corinthians coluna 1 e empate coluna meio. Duplo fechado no jogo 1. Jogo 2, Bragantino e Palmeiras. O Bragantino ocupa a 4ª colocação com apenas 1 ponto, um empate e uma derrota. O Bragantino foi surpreendido pela Inter de Limeira ontem em seu domínio, perdeu por 1-0. Agora recebe o Palmeiras que vem muito bem no campeonato. Ocupa a 3ª colocação com 4 pontos, uma vitória e um empate. Mesmo jogando lá no Dabizão, eu acredito que o Palmeiras leva essa. Então meu palpite é coluna 2 no jogo 2. Jogo 3, Guarani e Santo André. O Bug Campineiro, o Bug está de volta. Esse jogo será realizado no Brinco de Ouro. O Guarani ocupa a 2ª colocação do grupo D com 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Já o Santo André começou muito bem o campeonato. Ocupa a 2ª colocação do grupo B com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Mas jogando lá no Brinco de Ouro contra o Bug Campineiro, eu acredito que vai dar Guarani. Então meu palpite é coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Copa do Nordeste, ABC e América do Rio Grande do Norte. Esse é um clássico, tudo pode acontecer. O ABC estreou com derrota diante do Confiança por 1-0. Já o América empatou com o Botafogo da Paraíba em 0-0. Eu acredito aqui que deve dar um empate. Então meu palpite é empate seco. Coluna do meio no jogo 4. Jogo 5, Copa do Nordeste, Sport e Vitória. O Sport estreou com a vitória diante do CSA, fora seu domínio por 1-0. Agora recebe o Vitória. O Vitória estreou em seu domínio, empatando com o Fortaleza em 0-0. Aqui é um jogo difícil, jogo complicado. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Sport coluna 1 e empate coluna do meio. Duplo fechado no jogo 5. Jogo 6, Fortaleza e Ceará, Copa do Nordeste. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer. É clássico. Se tratando de clássico, não tem favorito. Mas o Fortaleza anda bem melhor que o Ceará aí. O Fortaleza já vem de 8 jogos sem derrota. O primeiro jogo pela Copa do Nordeste empatou com Vitória fora seu domínio em 0-0. Agora recebe o Ceará. Quer dizer, aí é campo neutro, porque é lá no Castelão. O Ceará empatou com o Frei Paulistano de Sergipe em 2-2. Eu acredito aqui que o Fortaleza deve levar essa. Então meu palpite é coluna 1 no jogo 6. Jogo 7, Campeonato Paranaense, Londrina e Curitiba, o Coxa. O Londrina ocupa a 5ª colocação com 6 pontos, 2 vitórias e uma derrota. Já o Coxa vem muito bem no campeonato, ocupa a 2ª colocação com 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Mesmo jogando lá no Estádio do Café, eu acredito que o Coxa leva essa. Então meu palpite é coluna 2 no jogo 7. Curitiba seco. Quem puder fechar um duplo aí é bom, mas o meu palpite é Curitiba seco no jogo 7. Jogo 8, Atlético Paranaense Furacão versus Paraná, o tricolaço da Vila Capanema. O Atlético vem muito bem no campeonato. Ocupa a 1ª colocação com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Já o Paraná ocupa a 2ª colocação com 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota.
Mas jogando lá na Arena da Baixada, eu acredito que o Furacão leva essa. Então meu palpite é coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Clássico Catarinense, Figueirense e Avaí. O Figueirense ocupa a segunda colocação com 4 pontos, uma vitória e um empate. Já o Avaí ocupa a primeira colocação com 4 pontos, uma vitória e um empate. Aí a diferença é só de gols. Jogo 10, Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro Galo versus Tombense. O Atlético Mineiro começou muito bem o campeonato. 2 jogos, 2 vitórias. Ocupa a primeira colocação com 6 pontos. Já o Tombense ocupa a sexta colocação com apenas 3 pontos. Um jogo, uma vitória. Porque teve um jogo adiado aí do Tombense e Cruzeiro. Mas aqui é um jogo que é franco favorito. Aí o Atlético Mineiro deve ser o maior favorito aí do concurso. Aí. Quem gosta de zebra aí, aqui está um bom prato. Mas jogando lá no estado de Independência e o Galo com a espada afiada, eu acredito que deve dar Galo. Então meu palpite é coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, América Mineiro Coelho versus o Uberlândia. Esse jogo será realizado no estado de Independência. O América estreou diante da Caldense empatando em 2-2. Ocupa a segunda colocação. Aqui é um jogo que mora outra zebra aí também, porque o Uberlândia começou muito mal o campeonato. Ocupa a 11ª colocação, a penúltima. 2 jogos, 2 derrotas. Aqui quem gosta de zebra aí, um duplo aberto é bom. Mas eu vou acreditar no Ameriquinha, o América, o Coelho. Então o meu palpite é coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Madureira e Bangu, Campeonato Carioca. O Madureira ocupa a segunda colocação do Grupo B com 9 pontos. 3 jogos, 3 vitórias. O Madureira vem muito bem no campeonato. Já o Bangu, infelizmente, não posso dizer o mesmo. Ocupa a 5ª colocação do Grupo A com apenas 2 pontos. Nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Mas aqui é um jogo complicado, porque são 2 times pequenos aí. E quando esses times se encontram aí, a maioria dos jogos aí acostuma dar empate. Nos últimos 8 confrontos foram 2 vitórias do Madureira, 4 empates e 2 vitórias do Bangu. Então aqui o meu palpite, eu vou fechar Madureira coluna 1 e empate coluna do meio, porque o Madureira vem melhor aí no campeonato. Então vamos fechar um duplo aqui para garantir esse ponto aí. Jogo 13, Fluminense e Boa Vista. Esse jogo será realizado no Maracanã. O Fluminense ocupa a primeira colocação do Grupo B com 9 pontos. O Fluminense vem bem no campeonato, 3 jogos, 3 vitórias. Já o Boa Vista está enxergando bem. Ocupa a segunda colocação do Grupo B com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Boa Vista, tem que tomar cuidado com esse Boa Vista aí, é um time perigoso. Mas jogando lá no Maracanã, pode até dificultar as coisas para o Fluminense. Mas eu acredito na vitória do Fluminense e o empate. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Fluminense e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 13. Jogo 14 para finalizar os palpites aí do concurso. Botafogo e Vasco. O Botafogo ocupa a terceira colocação do grupo A com 3 pontos, 1 vitória e 2 derrotas. Já o Vasco ocupa a 4ª colocação do grupo B com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Aqui é clássico, se tratando de clássico, tudo pode acontecer. Mas eu vou fechar um duplo aqui. Coluna 2, Vasco da Gama e coluna do meio. Duplo fechado no Vasco da Gama no jogo 4. É isso aí, gente. Mais uns palpites formados aí. Agora só nos resta esperar e torcer. Quem sabe agora a gente chega a esse tão sonhado 14 pontos. Valeu, gente. Um abraço para todos os seguidores do canal. Deixe seus comentários, seu joinha aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal aí. Vamos que vamos. Valeu, gente. Uma boa semana e boa sorte para todos. Valeu. Tchau, tchau.